preciso te atualizar também sobre os planos do Flamengo em relação à volta do Pedro. Se fala também sobre a especulação envolvendo o Felipe Luiz e o Atlético de Madrid. Isso sem falar nas últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso te atualizar agora sobre o zagueiro Nino, ex-atleta do Fluminense e alvo de vários clubes brasileiros, entre eles Flamengo e Palmeiras. Excelente defensor, caberia em qualquer clube de futebol no Brasil. E o Nino pediu para ser negociado pelo Zenit. Justificativa de que o filho dele, que tem autismo, tem recebido pouca assistência durante o acompanhamento escolar. O Zenit pertence à Rússia e por lá o Nino percebeu que não há uma grande infraestrutura e seu filho vai ter um acompanhamento aquém daquilo que ele e a esposa imaginavam. Diante disso, o Nino procurou os dirigentes do Zenit pedindo para ser negociado. Antes que você, torcedor de algum time brasileiro, se anime, é bom saber que o Nino vai dar preferência a continuar na Europa. A busca vai se dar agora por um clube de uma liga importante do futebol europeu, onde ele possa ter esse tratamento especial a seu filho autista, assunto super importante. E alguns atletas têm tido participação decisiva, como por exemplo o goleiro Cássio, que tem sempre destacado, desde a época do Corinthians e agora no Cruzeiro, toda a relevância desse assunto e o quanto isso pode ser importante para que outras pessoas possam ser assistidas. Nino, que foi contratado por 8 milhões de euros, hoje certamente vale mais do que essa quantia, titular absoluto no Zenit, atual temporada de 12 jogos, na temporada passada havia feito 35 partidas com 2 gols e 1 assistência. Hora de falar sobre o Flamengo, queria te atualizar sobre o planejamento do Fla para com Pedro, centroavante que deve voltar a jogar no próximo sábado, quando o Flamengo enfrenta o Red Bull Bragantino. Vale a lembrança de que todo esse planejamento está de olho na final da Copa Libertadores da América. Palmeiras e Flamengo se enfrentam no dia 29 em Lima, no Peru. Qual que é a estratégia? Colocar o Pedro para jogar contra o Red Bull Bragantino, dar a ele mais alguns minutos no duelo contra o Atlético Mineiro, o último antes da viagem até o Peru, para que o Pedro possa readquirir condicionamento de jogo. A questão física nem passa a ser um problema, ele teve uma fratura no antebraço, mas conseguiu se manter fazendo uma série de exercícios aeróbicos. Falta a ele ritmo de jogo, algo que ele perdeu quando não pôde fazer atividades físicas com bola, com medo de que a fratura acabasse sofrendo algum revés. Agora, com a consolidação da sua fratura e com o uso de uma tipóia, o Pedro tem condição de jogo, vai estar em campo contra o Red Bull Bragantino, deve jogar ainda mais contra o Atlético Mineiro para ter condição de enfrentar o Palmeiras na grande decisão da Libertadores, jogo que vale demais. Primeiro pela taça, depois por todo o caminhão de dinheiro, 129 milhões de reais prometidos ao campeão da Liberta. Isso sem falar na vaga no Intercontinental de Clubes, que acontece nesse ano, e também na Copa do Mundo de Clubes, que acontece de 4 em 4 anos. O campeão da Libertadores estará classificado para esses 2 torneios. Só para completar sobre o Flamengo, registrar que o rubro-negro decidiu que depois de enfrentar o Atlético Mineiro, na próxima semana fora de casa, volta ao Rio de Janeiro para poder se despedir do seu torcedor antes do embarque até Lima, no Peru. Bora falar agora sobre o Flamengo, mais especificamente de Felipe Luiz. O zagueiro Miranda, ex-São Paulo, Seleção Brasileira e Atlético de Madrid, fez uma revelação importante. O Miranda contou que o Felipe Luiz faz parte do projeto do Atlético de Madrid a médio e longo prazo. Dá uma olhada na declaração, abre aspas, estão de olho no trabalho do Felipe Luiz no Flamengo. No Atlético de Madrid, até o proprietário já disse que o sonho é dar o time do Atlético para o Felipe Luiz e me colocar como auxiliar. Aqui vem uma informação nova de que o Miranda pode ser auxiliar do Felipe Luiz numa comissão técnica formada por brasileiros lá no futebol espanhol. Só para lembrar que o Atlético de Madrid pertence a uma empresa chamada Apollo Sports, que comprou 57% das ações do clube por 8 bilhões de reais. Importante registrar também que não existe nenhuma chance de o Felipe Luiz, ainda que não renove seu contrato com o Flamengo, o vínculo se encerra em 31 de dezembro, de ele assumir o Atlético de Madrid, por exemplo, em 1º de janeiro. Isso porque lá está Diego Simeone, um dos mais longevos técnicos da história do Atlético de Madrid e na atualidade, um cara que é dono do maior salário entre treinadores de futebol no mundo, tem todo o moral do mundo. É natural que o Felipe Luiz seja preparado e tenha sido escolhido para suceder o Simeone, mas isso só vai acontecer quando o Simeone decidir deixar o Atlético de Madrid.
que pode acontecer ao fim dessa atual temporada em junho, mas pode demorar 3, 4, 5, 10 anos. Não há sinais, pelo menos divulgados pela imprensa espanhola, de que exista um desgaste entre o Simeone e a cúpula atleticana, ou que o Atlético de Madrid estaria disposto a encerrar o ciclo do treinador argentino. Então, não vejo motivo para o torcedor do Flamengo se preocupar ou se desesperar, como já vi em alguns casos nas redes sociais. Só para completar, registrar também que recentemente Filipe Luís recusou proposta do Fenerbahçe da Turquia. A ideia é que ele substituísse José Mourinho. O Filipe Luís preferiu permanecer no Fla, onde ganha apenas R$300 mil por mês. Salve, torcedor do Flamengo, seja bem-vindo aí ao Notícias do Mengão, Flamengo News, todos os dias conteúdo exclusivo para vocês. O Filipe Luís é um técnico aí que tá chamando a atenção do futebol da Europa. O Atlético de Madrid promete aí vir com uma proposta pesada para tirar o técnico do Mengão. E Fla-Flu aí no meio da semana. Deixa o seu palpite placar para o jogo. O Alexandro e o Danilo viram dúvida para esse jogo decisivo do Mengão. Deixa aí o seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado pela audiência. Tamo junto, forte abraço e vamos, Mengão! Então tá aqui, essas são as possibilidades